Graça e paz, povo de Deus. Mais um dia aqui com vocês no nosso Café com Palavra. Agradecendo ao Papai do Céu pela noite que passamos, pelo dia que Ele nos permitiu, Mais um dia nos permitiu vir raiar. Que esse dia seja um dia de bênção, de vitória para todos vocês. Eu profetizo isso na vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Que seja um dia de vitória, um dia de bênção, um dia de conquistas, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Talvez hoje nós tenhamos aqui, 11h15, o nosso clamor, 11h15. Estamos dando uma passeada por dentro do capítulo 17 de João. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E vamos continuar a nossa leitura, Estamos lendo Bíblia, lendo a palavra do Senhor. Porque assim, nós precisamos ler a Bíblia Sagrada. E nós estamos lendo a carta do Paulo aos Colossenses, Estamos no capítulo 1, paramos no versículo 16, Vamos dar continuidade hoje, pegue sua Bíblia e vamos lá. Depois você pode compartilhar isso aqui com outras pessoas, é a sua leitura, é a nossa leitura. Você compartilha esse vídeo com alguém para poder também incentivar as pessoas a ler a palavra de Deus, A ler a palavra do Senhor. Então vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículo 16, quando ele diz, Versículo 15, para refrescar a nossa memória, quando ele diz: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, Cristo, a imagem do Deus invisível. Ou seja, o Deus invisível que tomou uma forma humana para falar do seu reino, para falar das suas grandezas, para falar dos seus segredos, revelar os seus mistérios. Glória a Deus. Então Deus, ele toma a forma humana e ele vem aqui na forma humana. Jesus fala isso em João 14, ele diz: quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, Deus toma a forma humana na pessoa de Cristo, para revelar o Deus invisível. Porque como revelar o Deus invisível se não se tornar, o Deus visível? Então era preciso se tornar o Deus visível. E Jesus, ele faz exatamente isso, ele se torna o Deus visível, se torna o Deus que é visível. Aquele Deus que era invisível se torna o Deus visível. João 1,14, o verbo, a palavra, o invisível, o não tocável, ele torna-se carne. Para quê? Para que possa ser tocado, para que possa ser visto, para que possa ser acreditado. Então Jesus vem e passa isso para as pessoas. Paulo está falando exatamente desse Deus. Ele disse: este é a imagem do Deus invisível, o Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele expôs nele, está falando nele, nesse Deus que agora é visível, essa imagem visível de Deus. Ele expôs nele, foram criadas todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. Ele disse: as coisas criadas no céu, coisas criadas sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Deu para entender? Então Paulo está dizendo que todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, tudo foi criado por ele. Ele disse: não somente criado por ele, mas para ele. Não somente criada por ele, mas criada para ele. As coisas foram criadas por ele e as coisas foram criadas para ele, para o seu propósito, para o seu querer. Bom, então foi criado para ele. Então nada que foi criado foi sem propósito. Às vezes as pessoas dizem assim: por que isso aqui existe? Nós, com a nossa mente humana limitada, não vamos entender essa criação. Mas Deus, ele tem propósito em tudo que ele criou. Tudo que ele criou, ele tem propósito. Não tem como não ter propósito. Jamais Deus criaria alguma coisa: não, eu vou criar isso aqui só porque eu estou com vontade de criar. De forma alguma. Deus cria exatamente com um propósito. Então ele está dizendo que Cristo, que é o criador de tudo, é a força criadora de tudo, ele disse que ele criou tudo porque ele tinha um propósito em criar.
Tudo foi criado por ele, as visíveis e as invisíveis, tronos, principados, né, potestades, tudo, ou seja, autoridades, poderes, tudo foi criado por ele. Aí o texto diz assim, olha, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio de Cristo e para Cristo. Paulo, ele sempre falava isso aqui, né? Sempre falava isso aqui. Que ele criou todas as coisas. Foi ele o criador. Criou para ele. Ou seja, criou para o seu propósito. Ele sabia por que estava criando. Deus sabe todas as coisas. Nós podemos não ver propósito em algumas coisas, mas Deus vê. Às vezes a gente diz assim, poxa, as circunstâncias em que nós passamos têm um propósito de Deus. A luta que nós passamos tem um propósito de Deus. A tribulação tem um propósito de Deus. As batalhas têm um propósito de Deus. As quedas existem um propósito de Deus. Porque se ele não quisesse que nada acontecesse, simplesmente ele não deixava. Mas ele sabe que vai acontecer. E você diz, porque Deus não impede, porque ele tem propósito em tudo. Deus, ele tem propósito em todas as coisas. Às vezes a gente não quer admitir, né? Mas o apóstolo Paulo, ele escreve na carta aos Romanos 8:28, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está dizendo que todas as coisas, todas, ele não está isentando nada. Ele está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem, ou seja, para o propósito de Jesus. Todas as coisas, até a tribulação que você está passando, meu irmão, até a luta que você está passando, minha irmã, até a situação, a circunstância em que você está envolvido, meu irmão e minha irmã, tudo isso aí vai cooperar para um bem, ou seja, tem um propósito de Deus em tudo isso. Existe um propósito de Deus em tudo. Sabe por quê? Porque Deus é que domina todas as coisas. Então ele permite algo na nossa vida como filhos dele, porque ele tem um propósito. Deus jamais deixaria alguma coisa acontecer na nossa vida se não tivesse um propósito nisso. Você pode dizer, pastor, até o meu fracasso, sim, para Deus mostrar para nós, ele vai mostrar para mim, o meu fracasso, ele vai mostrar para mim, Antônio, tu sozinho não vai conseguir, cara. E no teu fracasso eu posso mudar as tuas circunstâncias. No teu fracasso eu posso mudar a tua vida. No teu fracasso eu posso mudar a tua situação. Eu vou mudar a tua situação. Eu quero só que você conheça que você não pode caminhar sem mim. Eu quero só que você conheça que você não pode caminhar sozinho. É só isso. É a mensagem de Deus para nós. Às vezes não queremos aceitar, não é verdade? Não queremos aceitar as circunstâncias que nos envolvemos. Pela nossa própria vontade, nós fomos lá, e aquela vontade de fazer. A vontade foi nossa. A vontade foi nossa. Mas nós entendemos que existe a vontade de Deus, que é a vontade permissiva e a vontade diretiva. A vontade direta de Deus e a vontade permissiva. Qual é a vontade permissiva de Deus? São as minhas escolhas que ele não vai interferir. Então ele permite. Ah, vai lá. É isso que você quer? Vá lá. Então nós vamos. É a vontade permissiva. Ele permite que aconteça. Ele vai permitir. A vontade diretiva é quando ele age direto na nossa vida. A permissiva é quando ele permite. Ele não intervém em nada. Porque foi uma decisão nossa. E ele quer dizer assim, olha cara, tu foi sozinho, tu vai quebrar tua cara. Eu deixei que isso acontecesse. Eu não fiz nada. Deixei que acontecesse. Para você ver. Por isso Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem. Quando a gente quebra a cara, poxa, mas não era para ter ido por aí. Aí Deus poderia muito bem passar na nossa cara. Eu sabia o que é que a gente ia dizer. Deus, porque o Senhor não evitou? Porque Deus ia dizer, eu dei capacidade para você, eu coloquei o Espírito Santo dentro de você, dei entendimento para você, coloquei um manual na sua mão para você caminhar direito e você caminhou errado. Agora venha para cá. Eu vou consertar a sua vida. João diz isso na primeira carta, capítulo 1. Eu vou consertar a tua vida. E ele vai lá e conserta a nossa vida. Ele conserta a nossa vida. Por quê? Porque qual é o desejo dele? O desejo dele é que eu e você estejamos bem e em comunhão com ele. Por isso ele nos perdoa. Isso é o amor. Esse amor de Deus. Então Paulo, ele diz que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Eu queria ter passado desse versículo aqui. Né? Já passamos tempo nele aqui. Porque ele é muito profundo. Isso aqui dá pra gente fazer essa leitura. Mas nós vamos ficar a nossa leitura nele ainda, tá bom? Versículo 17, só pra gente fazer a leitura, ele diz: ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. No próximo vídeo aqui,
nós vamos falar exatamente sobre esse versículo aqui. Amém? Deus abençoe, um bom dia para todos. 11h15 eu quero estar com você. 11h15 eu quero estar com você na nossa página do Instagram, Pastor Alves 63. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.